Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. O mercado da soja em Chicago encerrando em alta, e são altas até boas, mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Os primeiros vencimentos voltando aí a consolidar o patamar acima dos 16 dólares por bushel. O maio fechou a 16,45, julho a 16,27. Afinal de contas, o que deu fôlego para esse movimento de alta lá em Chicago? Mercado que começou positivo, deu uma barrigadinha ontem e hoje voltou de novo nessa toada positiva aí para os preços. Vamos lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Eduardo Vanin, direto da Agrinvest, de olho nas variações lá em Chicago. Eduardo Vanin, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje. O que mudou no mercado de ontem para hoje? O que fez esse preço trabalhar positivo hoje, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Muito bom. Boa tarde a todos também. Bom, o negócio é o seguinte. Começou já pela manhã, a Conab trouxe um leve corte, mas mostra também que o USDA tem que trazer mais um corte já amanhã no seu relatório de oferta e demanda para a safra de soja aqui no Brasil, porque está muito longe. O USDA trabalha com 127 milhões de produção, a Conab voltou a cortar um tiquinho, mas perto de 122 milhões. O USDA não costuma ficar tão longe assim da Conab quando se fala de produção Brasil, e aí amanhã com certeza vem um corte. Expectativa 125 milhões, algo assim. E para os Estados Unidos, o que acaba somando a essa questão da redução da produção no Brasil é um estoque menor americano também, porque o programa de exportação americana 21-22, esse que termina agora final de agosto, ele já está 100% feito praticamente. E os embarques estão bastante avançados, 90% de tudo aquilo que já foi vendido, que é perto aí de 56 milhões e 800, 90% já está embarcado. Há pouco espaço para possíveis cancelamentos. E o que acaba fazendo com que o USDA amanhã também tenha que revisar o estoque americano para baixo. Quer dizer, amanhã a gente tem uma possível, provável redução no estoque brasileiro, produção brasileira, estoque também, e uma redução nos estoques americanos. Quer dizer, o estoque global amanhã deve cair. Isso ajudou a impulsionar hoje as cotações. Agora, Eduardo, essa perspectiva ou essa confirmação amanhã, ela traz firmeza para os preços? Dá para dizer que a partir daí consolida um mercado acima dos 16 aí? Bom, esse é o ponto que a gente tem que separar. Amanhã nós não temos o relatório da safra 22-23. Vocês vão lembrar que na semana passada, quinta-feira, nós tivemos a intenção de plantio. Esse número serve somente para 22-23, quer dizer, a safra que começa a partir de setembro. Lá em maio, aí eu vou dizer que o relatório, amanhã, 3 estrelas de importância. Para maio, 5 estrelas, porque daí para maio o USDA vai trazer projeções para essa temporada ainda, mas para a primeira vez que ele vai trazer para a temporada 22-23. E é isso que o mercado vai passar a prestar mais atenção. É na temporada nova, 22-23. É essa que os Estados Unidos vai começar a plantar agora, depois o Brasil vem plantar também. Então, é essa temporada que o mercado vai passar a prestar mais atenção, nesses números, a partir de maio. E aí, dependendo do clima americano, com essa grande área americana, vocês vão lembrar que na semana passada, o produtor americano informou para o USDA de que vai aumentar a área da soja bastante, quase 4 milhões de acres, o que foi uma grande surpresa. Aí, quer dizer, na minha opinião, o teto da soja passou a ser um pouco mais baixo para o médio, curto prazo. Isso falando de Chicago, tá? E prêmios também, tá? Isso impacta negativamente nos preços, Eduardo. Na verdade, assim, não força o preço para baixo, mas limita o movimento de alta, é isso? Isso. Bom, forçou o preço para baixo. Se você pegar aí no acumulado, caiu semana passada, na semana anterior, caiu $1,50. Tá. Então, realmente caiu. Agora está recuperando. Mas ainda temos uma queda acumulada. Porém, essa área ainda precisa ser plantada, precisa ser colhida. Então, temos um clima pela frente. E o clima americano, falando um pouco dele, pelos modelos do Departamento Americano de Meteorologia, o NOAA, vai ser do começo ao fim, vai ser mais quente. Esse é o padrãozão que vai vir aí. E vai ser mais seco para as planícies. Muito parecido com o ano passado,
vocês lembrarem, planícies no ano passado, norte dos Estados Unidos, Canadá, foi tudo muito quente, mas foi bom no meio oeste. Foi tão bom no meio oeste que acabou compensando essa quebra nessas outras regiões. Está parecido com esse ano. Muito bem. Toda uma safra para se desenvolver lá nos Estados Unidos. Então não dá para contar com essa oferta ainda. Isso justifica o quê? Um mercado volátil? Mercado volátil. Daqui a uns 15 dias não vai se falar mais em outra coisa a não ser clima. Agora, você falou de uma outra questão aí, estoque baixando, mas com um programa de exportação cumprido aí dos Estados Unidos. Como é que está a participação da China? A China fez o papel dela nesse programa de exportação americano, e como é que está o avanço aí das compras para o programa novo, né, Eduardo? Da próxima safra. Demanda. Bom, falando de demanda, ela está literalmente doente. Como vocês estão acompanhando, nós temos aí uma China em lockdown. Claro, o destaque é Xangai, pela importância. Mas há outras cidades na China com lockdowns menores, condomínios, bairros, empresas, indústrias que estão trabalhando como se fossem bolhas. O trabalhador fica lá dentro trabalhando, ele mora no trabalho, quer dizer, ele não pode sair, se ele sair não volta. Tem tudo isso acontecendo na China que acaba impactando muito o consumo de alimentos. E aí isso é muito negativo para as margens de esmagamento, para as margens do suinocultor na China, que é o nosso grande consumidor da soja importada através do farelo. Tudo isso já vinha, a China já vinha de uma margem negativa e baixa demanda por farelo já tem alguns meses. E agora vem essa questão do Omicron e a continuidade da política chinesa de tolerância zero. Isso tudo está derrubando o esmagamento na China. E tem soja chegando no porto lá, né? Tem, está bem condicionado. Vamos pegar o caso do algodão. Normalmente a gente não fala de algodão, mas chama a atenção o seguinte: os Estados Unidos está vendendo bastante algodão, mas está embarcando muito devagar. Falta de container. Chega lá na China, está demorando pra caramba para descarregar. E também para carregar é outra história. E aí os navios com soja estão chegando lá, está demorando, poucos trabalhadores nos portos. E o principal problema é a logística chinesa na questão da falta de caminhões. O que acontece é que os caminhoneiros estão evitando ir para essas regiões onde o Covid está mais alto, que é onde concentra as esmagadoras, por dois motivos. Um, porque ele tem que fazer testes a cada 24 horas e enfrenta filas, e isso leva tempo. E outra, se ele for diagnosticado positivo, ele tem que ir para um centro coletivo de quarentena. E aí depende, se ele está sem sintomas é menos dias, 7, mas se ele está com sintomas, ele vai ficar mais tempo lá parado. Quer dizer, é um desincentivo muito grande para os caminhoneiros e a falta de caminhões está atrapalhando a chegada da soja nas indústrias, assim como também a levar o farelo, o óleo para os consumidores. Bom, essa perspectiva de desaceleração das compras, você acha que é só pontual em função dessa questão do Covid por lá? Ou está se mostrando uma tendência, Eduardo? Porque desde o começo do ano a gente já está falando disso, né? Sim, hoje eu já estou trabalhando com esmagamento na China de 88 milhões de toneladas. Lá atrás a gente trabalhava com 94, 95 milhões. Então estamos falando de um mês a menos de esmagamento, praticamente. Claro, isso traz uma redução das importações também. Agora, se ele é pontual, eu não sei. Porque a China continua com a política tolerância zero. E controlar o Omicron, como foi controlado o Covid original, ou mesmo o Delta, em 2020 e 2021, está sendo uma tarefa muito mais difícil. Xangai está em lockdown aí já tem pelo menos mais de 7 dias, e o número de casos continua crescendo. Ele era 2 mil casos por dia, depois 7 mil, 13 mil, 17 mil, continua crescendo. Então realmente parece que, por enquanto, não temos uma luz no fim do túnel nesse sentido. Agora, uma vez limpando, vamos dizer, diminuindo os casos e a China voltando ao normal, a China tem que comprar muita soja. Ela está bem descoberta. Precisa comprar bastante. Agora,
E aquela história dela, da China disponibilizar os estoques de soja delas lá, como é que está essa situação, Eduardo? Pois é, esse é um outro ponto que mostra que a demanda está fraca. 2 leilões até agora, sexta-feira passada e hoje. Demanda menos de 50% para uma soja que já está lá, então tem essa vantagem. Uma soja que, fazendo as contas, foi ofertada com desconto em relação a uma compra atual. E, principalmente, a indústria poderia estar comprando essa soja já esmagando e vendendo farelo e óleo no mercado disponível chinês. Essa conta dá margem positiva, ou seja, para quem tem soja agora lá, a margem é boa. Para quem está comprando para junho, julho, agosto, e aí ele vai travar a margem dele na bolsa de Dalian, essa está negativa. Então tem todos esses motivos que a gente acreditava que as esmagadoras iam demandar 100% dos lotes, mas não está sendo assim. Justifica, então, aquela expressão que você trouxe no começo da nossa conversa, a demanda está doente, é isso? A demanda está doente. Agora, por que está tão baixo o... Bom, primeiro, não sei se a demanda aqui está ruim, mas a gente vê que ela não está normal, ou se é por uma questão de falta de caminhões, como eu comentei também. A explicação para essa baixa demanda por soja que já está lá, com desconto em relação à soja comprada nesse momento. Muito no bem. Mercado internacional. Agora, até que ponto essa questão aí da demanda chinesa pode influenciar na formação dos preços em Chicago? Por enquanto está prevalecendo essa questão da dúvida da oferta, né? Sim. Bom, no momento em que, como a gente sabe, nós temos uma sazonalidade, a exemplo do ano passado, mesmo com toda a demanda e o estoque muito baixo americano, lá por maio, junho, o mercado começou uma descida, mesmo com a incerteza de clima. Então, vai ter um momento que o mercado não vai mais olhar a oferta, no caso americana, e vai passar a olhar a demanda da China. E aí a gente vai ter que ver como é que vai estar daqui lá na frente essa demanda da China. Por enquanto, a demanda está ruim. Nesse momento, a demanda ruim da China é muito mais prejudicial para o Brasil. O Brasil. Só não está sendo muito ruim porque a quebra de safra é grande. Então, meio que combinou redução grande da oferta, mas uma redução da demanda também. Então, lá na frente, se a demanda da China, a partir de setembro, por exemplo, estiver ainda ruim, aí é ruim para os Estados Unidos. E aí passa a ser ruim para Chicago. Quer dizer, esse papo a gente vai ter que retomar lá na frente. Boa. Já que você falou de Brasil, como é que estão as negociações, como é que está a comercialização por aqui e esse equilíbrio aí, né, de menos oferta por aqui, mas menor demanda chinesa também, está pelo menos mantendo preços, Eduardo? Bom, o preço disponível caiu pra caramba, muito aí pelo câmbio, caiu o Chicago também, caiu o prêmio, mas o câmbio é que foi o grande vilão. Quando a gente olha a safra futura, não caiu o prêmio, Chicago caiu, mas voltou, está quase no mesmo nível antes da intenção de plantio, ou seja, da semana passada, quando a gente fala de contrato março de 2023. Quer dizer, a soja em dólar, ela está, para a safra que vem, parecida. Agora, o ponto realmente é o câmbio e o produtor americano, o produtor brasileiro está com medo nesse momento, porque o custo de produção está lá em cima. Muitas regiões no Brasil o custo de produção dobrou, principalmente aí por causa dos fertilizantes, os químicos também subiram. O frete está mais caro, projeção de frete por parte das tradings. Então tudo isso está travando bastante a comercialização para a safra nova. E o comprador também não está muito agressivo, porque ele também tem medo do frete para o ano que vem. Porque se ele errar, é prejuízo. Ele vai assumir um frete para o produtor, se esse frete for maior, aí ele assume esse prejuízo. Quer dizer, tem uma incerteza provocada pelo combustível, pelo petróleo, por toda essa situação que a gente tem aí de escassez global de energia, que acaba travando bastante a safra que vem, a safra nova brasileira. Mas o problema é só a safra nova? Bom, o spot continua andando devagarinho também, né? Bem mais devagar do que o normal. Comercialização aí, dependendo do tamanho da safra que você use, vai estar chegando agora ou passando um pouquinho de 50%. Ano passado a gente já tinha mais de 70% comercializado. Está bem atrasado então, né? Bem atrasado. Agora o produtor tem uma grande questão aí para
uma decisão a ser tomada, porque vai vir o milho, vai vir mais cedo, estava até agora há pouco conversando com alguns produtores, o milho está indo muito bem no Mato Grosso, por exemplo, e vai ter em algumas regiões vão ter milho já a partir do dia 10 de maio, e aí ainda tem soja, então o produtor vai ter que tomar essa decisão, vou segurar o milho, vou segurar a soja, vou segurar os dois, mas claro, aí tem toda uma questão de custo, de viabilidade para isso aí. Tecnicamente, o milho teria mais atratividade, Eduardo? Eu estou falando isso por causa da ausência de Ucrânia no mercado internacional, talvez? Olha, eu não quero influenciar ninguém, mas se eu tivesse milho, não tenho, então para mim é fácil falar, né? Então eu diria o seguinte, claro, a gente tem um apagão de milho bastante forte, uma dúvida em relação à Ucrânia, e agora essa área americana menor, 4 milhões quase de acres a menos. Verdade. Quer dizer, isso não podia ter acontecido. Na verdade, os Estados Unidos respondendo à alta de preço e à redução da oferta na Ucrânia teria que ter aumentado a área. Mas, enfim, a lógica às vezes não é obedecida. Mas veja, a área menor nos Estados Unidos, área menor na Ucrânia, grande dúvida se a Ucrânia vai plantar, provavelmente vai, mas aí vem uma outra grande questão, vai conseguir escoar? Qual é a logística, a capacidade? Tem tudo isso aí pela frente. Então, realmente, o milho, nós temos uma oferta bem restrita para esse ano. E o Brasil está vindo aí com uma safra aparentemente boa, né? Bastante grande. A própria Conab sinalizando aí produção de, se eu não me engano, 115 milhões de toneladas, contando safra e safrinha, né? Verão e safrinha. É isso mesmo. Quer dizer, o Brasil vai ter um grande programa de exportação, sem dúvida nenhuma. O mundo vai depender mais do milho brasileiro nessa temporada, porque o milho americano, com essa área menor, a tendência é ficar caro, e já está caro, e a Ucrânia é ausente, então nós temos Argentina e Brasil para decidir o jogo. Muito bem. Vai ser uma disputa boa. Vamos esperar para ver como é que vai ser isso aí. E talvez seja a oportunidade do produtor conseguir melhorar as contas também, principalmente aqueles que perderam um pouco mais no Paraná, por exemplo, em Santa Catarina, por exemplo, que perderam com a estiagem, né? Pois é, se a gente for no histórico dos laninhas dobrados, laninha, é um histórico bem interessante. Tem uma quebra da soja, mas tem uma produção de safrinha bem grande, acompanhada de bons preços. Realmente é no safrinha que dá uma equalizada, né? Na parte financeira. Boa. Eduardo Vanim, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação e volte sempre. Beleza, grande abraço a todos. Valeu. Amanhã tem relatório do USDA, hein? Posso fazer um convite? Claro, por favor. Então tá bom, vai lá. Duas lives amanhã, para quem estiver aí, 10 da manhã. Nós vamos fazer uma live falando da Ucrânia. Temos uma convidada, vamos pensar assim, uma refugiada da Ucrânia visitando aqui a Agrinvest, e ela trabalhava na agricultura lá na Ucrânia, e aí nós vamos ter ela falando aí do cenário lá para escoamento, produção, vai ser bem legal, 10 da manhã é essa live. E depois, 5 para as 1, temos a live do USDA, o Oferta e Demanda. Estão convidados aí para as duas lives, tá bom? Mas conta aí como é que acompanha, Eduardo. Dá o endereço aí. Tá bom. É no Instagram da Agrinvest. @Agrinvest, é isso? Ixi. Deve ser isso. Vai ver que não sei. Boa, Eduardo. @Agrinvest, alguém me apitou aí, ó. É isso aí, @Agrinvest. Desculpa aí, a minha idade já não consegue acompanhar essas coisas. Estamos juntos, Eduardo Vanim. Muito obrigado, viu, meu amigo? Até a próxima. Valeu, obrigado. Abraço. Tá aí Eduardo Vanim, Agrinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Convite feito, então, para participar da live amanhã. Primeiro, para entender um pouquinho dessa questão aí da Ucrânia, né? E como a guerra está interferindo na produção deles por lá. E depois, o relatório do USDA sendo divulgado também e com a análise aí do pessoal lá da Agrinvest. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem para soja, maio fechando a $16,45, bom preço, 26 pontos de alta. Julho, 16,27, 23 pontos e meio de elevação. Agosto, $15,84 por bushel, 21,75. E o setembro também subindo no mesmo ritmo, 22 pontos mais 75 de alta, a $15,09 por bushel. Vamos ver o milho.
Para maio, $7,57 por bushel, 1,25 de alta. Julho, 7,5, 3,25 de elevação. Setembro, $7,19 por bushel, 3,25. E o dezembro, $7,09 por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo no vermelho. Julho, $10,25 por bushel, 15 pontos e meio de queda. Setembro, $10,24 por bushel, 12,5 de baixa. Dezembro, $10,21 por bushel, 11 de baixa. E o março de 2023, $10,11 por bushel, também caindo 8 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que amanhã tem relatório do USDA a partir de 1 da tarde. E você acompanha também as informações aqui no Notícias Agrícolas. Carla Mendes preparada aí para colocar no ar assim que a gente tiver as informações divulgadas pelo USDA, tá certo? Não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.